Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Alexandra Manger e nessa aula falarei sobre os aspectos que envolvem a análise de texto. Como classificar o gênero textual, dizer se é literário ou não. Além disso, vou abordar brevemente a respeito do papel da crítica literária. Olá, aluno Unifaciar. Seja bem-vindo à aula sobre a análise textual. A abordagem dessa aula é elencar os tipos de análise que podem ser realizadas em relação a um texto, apresentar os aspectos que envolvem essa análise, compreender o papel do crítico literário nesse processo. A análise textual é um trabalho minucioso, sob o ponto de vista da crítica literária, pois, ao classificar um texto como literário, o crítico estará testificando que aquele conteúdo vale a pena ser lido, é reconhecido culturalmente e socialmente. O trabalho do crítico é buscar na teoria literária fundamentação para validar que aquele conteúdo passou por todos os níveis de qualidade. Nesse sentido, você aprenderá sobre o surgimento da crítica literária no Brasil, os tipos de análises, bem como as habilidades e atribuições de um crítico literário. Bons estudos! Bem, a fim de tornar esse assunto mais agradável, pense nas vezes em que, antes de comprar um livro, revista ou mesmo antes de assistir um filme, você leu a crítica sobre esse assunto. Bem, mesmo que você nunca tenha lido uma crítica na vida, não tem problema, porque o que importa é conhecer esse processo e onde a teoria literária se encaixa. Eu não sei vocês, mas eu costumo ler o resumo de um filme que vai ter algum lançamento, ou assistir o trailer, ou se é sobre um livro, ler a resenha, enfim. Eu sempre procuro ler alguma coisa a respeito antes de consumir. Então, acredito que, de repente, você tem essa prática, ou se ainda não tem, eu aconselho a ter, para, de repente, não ser frustrante na hora de ter o livro em mãos, ou de assistir o filme. Então, nesse sentido, a teoria literária, a gente vai ver onde que ela se encaixa em tudo isso. Então, mas primeiramente, nesse sentido, é importante você não confundir a crítica com a teoria literária, pois o trabalho de ambas é bem distinto. É isso que afirma Silva quando diz: nos últimos anos, os estudos literários têm proposto que estudemos ainda um pouco do papel dos críticos literários e sua função na construção de um gosto e de uma preferência cultural. Assim, a crítica literária também passou a ser o assunto da teoria literária. Então, vocês podem perceber que quando o crítico publica uma crítica sobre algum livro, sobre algum filme, sobre peça, enfim, sobre variadas coisas que ele pode trabalhar, significa que ele está dizendo, de algum modo, que aquilo é bom, que aquilo seria legal se você assistisse, legal se você lesse, seria bom para entretenimento, seria bom para o seu conhecimento, agregaria alguma coisa. É nesse sentido que você deve pensar no trabalho do crítico literário. Em primeiro plano, o foco do nosso estudo é voltado para a crítica literária, o seu início como corrente, os tipos de análise crítica, a relação com a teoria literária, e a seguir você entenderá um pouco do trabalho de um crítico literário, desde a sua formação, características do profissional, bem como os principais critérios avaliados a fim de classificar um conteúdo como uma obra literária. Então vamos agora ao assunto sobre a crítica literária. Vamos à origem da palavra crítica. Etimologicamente, a palavra crítica, segundo Paula, sugere apreciação minuciosa ou criteriosa, isto é, em si, dois aspectos, a negatividade e a positividade. O senso comum vem ressaltando, por longo tempo, somente o aspecto negativo do vocábulo, mas é preciso deixar claro que, no caso da crítica literária, o vigor do termo crítica está na sua neutralidade. Assim, ao mencionarmos crítica,
estaremos remetendo à atividade investigativa do exercício crítico, com funções específicas. Então, a palavra crítica literária, ela não tem um lado negativo ou positivo, ela é neutra, até porque ela busca na teoria literária a fundamentação para defender aquilo que está proposto para nominar uma obra como literária ou não. Então, mas aí cabe a pergunta, mas afinal de contas, de onde surgiu a crítica literária? Ela surgiu de uma corrente literária chamada New Criticism, que eu coloquei aqui, New Criticism. Na verdade, ela surgiu da corrente chamada Criticism, e a New Criticism é só uma versão bem melhorada da corrente literária chamada Criticism. Essa Criticism, ela nasceu em 1920, por volta de 1920, e já naquela época ela já rompeu com vários modelos de críticas anteriores, mas foi a partir de 1940 que ela foi nomeada como New Criticism, por John Crown Ransom. Então, essa nova crítica, ela apresenta um conceito que busca provocar no leitor um abalamento de emoções, segundo Lippe. O mesmo autor, ele exemplifica que dentro dessa proposta da nova crítica, a poesia deve ser encarada como um texto dramático, não cabendo análise de cunho realista, biográfico e histórico, mas analisando seus personagens, acontecimentos e dramaturgia. Então, nesse sentido, o método proposto por essa nova crítica, o método se chama close reading, que significa lendo de perto ou intimamente. E esse método ele se baseia em que o leitor ele deve ler com o coração, abrindo-se emocionalmente para o texto, segundo Lippe. Assim, a partir desse método do close reading, formou-se dois conceitos, que são falácia intencional e a falácia emocional. A falácia intencional, ela analisa a obra com foco na intenção do autor e desconsidera o sentimento do leitor. Já a falácia emocional, ela confunde a emoção provocada pelo texto com a própria emoção do leitor. Ou seja, quando tem a própria emoção que o próprio texto traz, que é a emoção ficcional. Porque o texto ele é conduzido de uma forma que a leitura em si é emocionante. O que acontece dentro da leitura é algo que traz emoção, mas a emoção é dentro da ficção. Entre os personagens há essa emoção. Agora, que é diferente da emoção da pessoa que está lendo, que é uma emoção pessoal. Então, essa é a falácia emocional. Diferente da falácia intencional, que é o foco da intenção do autor. Analisa a obra com foco na intenção do autor. Foi a partir de 1960 que, com essa corrente literária, que surgiu a valorização da crítica literária e, consequentemente, o desenvolvimento da teoria literária. Agora nós vamos ver o papel da crítica literária, necessariamente. A crítica, ela tem a tarefa de observação, manutenção e veiculação da arte. Entenda-se que é todo tipo de arte, tá? Porque por exemplo, quando nós tratamos aqui de texto necessariamente, quando você lê um texto, ou a gente pode chamar de visitar o texto, esse texto ele se revigora. Então, ele se revigora, se atualiza e até se projeta para o futuro. Isto é, quando nós fazemos uma leitura crítica atual, com os olhos atuais, na verdade, trazemos o texto para hoje e deixamos mais próximo para os leitores que virão. Então, qualquer pessoa que lê um livro de Machado de Assis ou lê a epopeia de Camões, por exemplo, traz para a atualidade aquilo que está lendo, não importa a época, não importa o período. Aquilo acaba se atualizando, você acaba lembrando de experiências e remonta histórias quando você acaba fazendo essa leitura. Por isso que o texto se revigora.
Então, a respeito disso, Silva diz que a crítica literária tem papel relevante na dinâmica de qualquer cultura, pois é por meio dela que se desenvolve o diálogo entre as propriedades das obras e as exigências literárias de determinado período. Por meio das avaliações críticas, podemos diferenciar a recepção da obra e o valor estético de maneira mais apropriada em determinada situação histórico-literária. Então, aqui você percebe que a avaliação crítica são as críticas que os críticos literários fazem acerca das obras que lhes são avaliadas. Então, quando eles fazem essa avaliação, também é possível verificar como que ela é recebida pelo público e o valor que ela tem esteticamente falando. Isso em determinadas épocas, porque essa avaliação ela pode ser feita em outras épocas e ter outro tipo de avaliação que não teria na época anterior. Então agora nós vamos ver a relação entre a teoria e a crítica literária. De acordo com Paula, a participação da teoria no exame de texto literário acontece pela via da compreensão profunda da obra. Então não adianta o crítico conhecer superficialmente, ele precisa conhecer profundamente uma obra para dar uma avaliação para essa obra, de tal sorte que a crítica possa depois se manifestar e ser adequadamente aplicada. Então, se você não conhece profundamente a obra, não tem como aplicar a crítica sobre essa obra. A teoria, então, é articuladora entre a literatura e a crítica. Então, você viu que ela que media essa relação entre a literatura e a crítica é a teoria que está no meio. A crítica é metodológica, por natureza, pode engessar um texto numa certa estrutura e só captará dele aquilo que o sistema obedecido a permitir. Já a teoria tem como alimento a expansão criadora do homem e a sua tarefa é ultrapassar o formalismo do sistema crítico para constituir uma crítica libertadora. Então, pense como seria sem a crítica. Se não tivesse a teoria, na verdade. Porque a crítica, por si só, ela pode engessar um trabalho. Enquanto a teoria, ela não flexibiliza, mas ela torna com que você possa ver a obra por outros aspectos, não ficar preso apenas num aspecto para dizer que aquilo é literário ou não, certo? Então agora nós vamos ver também qual que é a classificação da análise do texto literário. Então que tipo de classificação existe de análise? Então a análise ela pode ser considerada intrínseca ou extrínseca. E o que isso significa? A extrínseca, ela analisa elementos fora do texto, enquanto a análise intrínseca, ela analisa elementos dentro do texto, tá? Vamos resumir dessa forma para que fique claro para você. Então, numa explicação mais conceitual, a extrínseca, que também pode ser vista como extratextual, ela analisa a obra como um produto motivado exteriormente. Ou seja, ela relaciona o texto com o autor, com o tempo, com o espaço. Então, esses aspectos são fora a obra, não é a obra em si, não é o texto em si. São elementos fora do texto, fora da obra. Já quando o crítico faz uma análise intrínseca, significa que ele está avaliando o texto em si. Ou seja, quando ele faz a avaliação intertextual, ele está avaliando a relação do texto da obra com outros textos, porque quem escreve sabe que muitas vezes nós colocamos nas nossas próprias criações ideia de outros autores com as devidas referências ou parafraseamos. Então, desse modo, o nosso texto está conversando com o texto de outros autores. Então, nós dizemos que existe uma intertextualidade, tá? A outra forma de fazer análise intrínseca é intratextualmente, que significa analisar o texto em si, somente o texto, mais nada, nenhum outro texto que está nele, unicamente o texto, tá?
Então, agora vamos ver com mais detalhes a crítica extrínseca. Então, eu fiz esse esquema aqui com as modalidades que existem dentro da análise crítica extrínseca. Então, a crítica extrínseca busca explicar por meio de elementos externos, como biografias do autor, circunstâncias ecológicas, históricas, psicológicas e sociais, quais desses fatores estão presentes na obra. Então, busca fora para entender o que está dentro da obra, quer dizer. Assim, nessa análise, a estrutura do texto não é o mais importante. A esse tipo de crítica pertencem as modalidades sociológica, psicológica e arquetípica, tá? Então, a crítica sociológica, ela analisa a cultura e a civilização, ou seja, a sociedade da obra literária. Então, essa análise crítica busca em elementos fora dela, ou seja, analisa a cultura, a civilização, a sociedade, para entender o que está dentro da obra. Então, para isso, ela se baseia no diálogo que acontece dentro da obra, que depende do emissor, que o emissor é o escritor, do código, que é a língua falada, a mensagem, que é a obra, e o destinatário, que é o leitor. A crítica psicológica, ela analisa a personalidade do autor dentro da obra. E a crítica arquetípica, ela analisa os gêneros literários e as convenções que existem dentro dos gêneros. Então, nós estudamos gêneros literários, e vocês viram que tem o gênero narrativo, o lírico e o dramático. Então, essa crítica, ela faz esse tipo de análise nesses gêneros literários. Desse modo, a obra em si fica em segundo plano. Vocês viram que aqui, na crítica sociológica, a obra em si, a estrutura dela fica em segundo plano. Aqui não, nem aparece, porque o que analisa é a personalidade do autor. E aqui o que analisa é o gênero, então também fica para outro plano a obra em si. Tá? Porque a obra em si, ela é estudada na crítica intrínseca. Porque na extrínseca só vai estudar elementos fora. Então, nesse sentido, dentro desse tipo de crítica, é importante considerar os seguintes aspectos: a crítica histórica, a crítica etológica, a crítica arquetípica e a crítica retórica, que são classificações dentro da classificação arquetípica. Então, agora vamos ver um pouco da crítica intrínseca. Que elementos que são analisados da crítica intrínseca? A crítica intrínseca, ela tem apenas o texto como foco. Essa sim analisa o texto em si. E ela utiliza o método close reading, em que você, na sua análise, presta atenção nos seguintes elementos. Nesses elementos que eu coloquei aqui no esquema. Ela presta atenção no estilo, nas palavras, nos temas, imagens, estrutura, símbolos, personagens, no cenário, na tonalidade, no ritmo e na atmosfera. Cada elemento desse é estudado, analisado, quando o crítico faz a sua análise daquela obra, buscando dizer se ela é literária ou não. Então, diante dessas possibilidades, o crítico literário ele pode associar as análises, a intrínseca quanto a extrínseca, a fim de realizar uma crítica muito mais ampla e eficiente. Só que ele, apesar de poder fazer essa mescla, essa mistura da crítica intrínseca com a extrínseca, isso não pode acontecer não é todo tipo de texto que permite essa mistura de tipos de análise, tá? Então, você tem que observar cada tipo de texto para verificar se é possível fazer os dois tipos de análise ao mesmo tempo. Então, agora, eu vou falar um pouco sobre o trabalho do crítico literário, tá? Já que nós vimos um pouco da crítica literária em si, vou falar agora um pouco do crítico literário. Então, primeiramente, o crítico literário deve ser preferencialmente graduado em letras, com alguma especialização em literatura. O crítico literário ele é um profissional especialista que escreve acerca de assuntos específicos
que, em se tratando de literatura, está ligado diretamente à arte, como cinema, literatura, teatro, televisão, entre outros. Desse modo, por conta da sua rotina diária, o crítico ele tem um olhar mais apurado, diferente do teórico literário, porque você não pode confundir o teórico literário com o crítico literário, porque o crítico literário tem isso como profissão. O teórico ele trabalha em teorias, tá, para fundamentar, digamos, o trabalho da crítica literária. Então, o teórico ele não tem o olhar treinado para como um crítico literário que faz isso constantemente, vamos dizer assim. Então, é diferente do teórico literário, que escreve teorias e realiza um trabalho mais demorado e sistematizado. Contudo, entre outros conhecimentos, o crítico literário tem como principal ferramenta a teoria literária, ou a teoria da literatura, que nós podemos chamar também. E por quê? Para que ele possa compreender a arte literária, a sua importância e função, tanto nos suportes tradicionais quanto nos mais atuais, segundo Silva. Tendo em vista que o crítico tem a teoria literária como ferramenta, logo ele deve considerar que estudar literatura significa levar em conta qualquer forma de expressão verbal e intelectual. Qualquer forma de expressão verbal artística e intelectual. Então, dentre elas, eu posso citar modalidades como epopeia, romance, poesia, enfim, são só algumas. Tem que levar em consideração todos os gêneros textuais e todo o suporte de comunicação e expressão. Então, aqui eu coloquei alguns tipos de crítico literário que você pode encontrar, ou que você, de repente, quer ser, ou que você já é. Então, por exemplo, o crítico prático, ele não se preocupa com a lógica ou os princípios. Então, ele apenas lê tudo com discernimento. O crítico teórico, ele tem como base os métodos e fundamentos para criar um conjunto que o guiará na leitura, com foco muitas vezes na própria teoria literária. O crítico relativo, ele aceita várias maneiras de analisar a obra. Já o absoluto, ele toma o método, no caso, como uma regra e descarta o que não se encaixa nessa regra. Pode haver uma mistura do prático com o relativo, ou do teórico com o absoluto, pode ocorrer, mas é só para que vocês tenham uma noção de que existe esses tipos de críticos, essa diferença. Então, esses tipos de críticos cabem as seguintes atribuições. Então, se você pensa em ser um crítico literário, preste atenção nessa tabela, porque são algumas atribuições que o crítico deve realizar no seu trabalho diário. Então, o trabalho dele é analisar. Então, eu coloquei alguns aspectos que ele deve analisar. Então, ele deve analisar o argumento da obra, o contexto, o discurso, as ideologias, as ferramentas retóricas utilizadas pelo autor. Ele deve analisar o efeito proposto, o efeito obtido com a obra, a importância política, a forma, o conteúdo. Lembrando que a forma é prosa ou verso. O valor sociocultural, filosófico, pedagógico e histórico. E ele deve analisar também o valor estético de um texto ou de uma obra. Só que para desenvolver tais atribuições, o crítico ele ainda deve ser. Coloquei aqui até crítico e algumas características que o crítico deve ter ou deve ser. Ele deve ser especializado na arte da linguagem, pensador, filósofo da arte das palavras. Deve ser um bom manejador de palavras escritas e faladas. Um estudioso da cultura, formador de opinião e crítico das ideologias. Então, é alguém que é muito bem informado, alguém que está sempre atualizado, alguém que acompanha o que acontece na cultura, que acompanha muitos fatos políticos, econômicos, sociais. Deve ser um pesquisador e produtor de padrões de produção e consumo de obras literárias. Então, ele deve estar muito por dentro de livros que foram lançados, qual a crítica que fizeram, enfim. Deve estar muito por dentro da área dele. Deve ser um leitor e intérprete das metáforas e alegorias da vida e observador atento da sociedade.
Ele deve ser um contemplador dos mitos, das lendas, dos símbolos, dos arquétipos e investigador de seus significados. Deve ser um curioso, né? Para ir atrás de todas essas informações. Ele deve ser um estudante da psique humana, do universo do autor e do leitor, e deve ser um mediador entre a obra e o público. Haja vista a grande responsabilidade do crítico literário, o que paira sobre ele, ou seja, um ponto negativo, é a polêmica de que a sua análise depende unicamente das referências, dos conhecimentos e das experiências do próprio crítico. Assim, a crítica literária fica sujeita a uma interpretação subjetiva, por mais que esteja embasada em teorias e, consequentemente, nunca será imparcial. Essa citação foi de Silva, porque o que ele tem de negativo? O conhecimento de mundo que ele tem, o que vai, teoricamente, para os leigos, vamos dizer assim, vai ser o que vai guiá-lo na interpretação, na avaliação, na análise que ele vai fazer de um texto. Ou seja, o que eu conheço do mundo vai servir para eu dizer se aquela obra que eu estou lendo é boa ou não, é literária ou não é, enfim. O crítico em si tem isso contra si mesmo, que dependendo do seu conhecimento, dependendo das suas experiências, ele pode deixar isso interferir no seu julgamento. Então, nesse sentido, subentende-se que a análise do crítico literário, mesmo tendo a teoria literária por base, acaba por estar fundamentada também na visão de mundo e da bagagem cultural do crítico literário. Apesar dessa verdade sobre a crítica literária, historicamente os críticos são pessoas amadas ou odiadas, sendo que a crítica literária pode ser seguida por determinado público e rejeitada por outro. Porque muitas pessoas leem uma crítica, seja de algum livro, revista, filme, enfim, pode ser até uma receita culinária. Alguma pessoa sempre tem uma impressão e de repente é uma pessoa influente que coloca uma opinião sobre aquilo, um cozinheiro muito influente, um cozinheiro bem conhecido. Por exemplo, o cozinheiro Jacan coloca algum comentário sobre tal receita, dizendo que é assim o assado que faz, ou que fica bom assim, ou que é maravilhoso. Então, um público vai seguir essa opinião, outro público vai rejeitar. Então, isso vale para qualquer tipo de crítica que é publicada, assim, que sempre vai ter as pessoas que aceitam e as pessoas que não aceitam. É apenas um exemplo. Outro aspecto importante que vale ressaltar é que os critérios de julgamento mudam historicamente. Que um autor muito apreciado hoje pode ser esquecido amanhã. Que um livro detestável no passado pode ser um clássico atualmente. Então, isso acaba sendo muito relativo por conta da época. Se passam os anos, são outros críticos, outros olhares, nova interpretação, nova análise, novos julgamentos. Agora eu vou falar sobre alguns críticos nacionais e suas principais contribuições. Nem todos eles, a maioria é brasileiro, mas alguns vieram de outros países e conseguiram conseguiram se tornar brasileiros também, de tanto que já vieram para cá e ficaram. Porque, por exemplo, a corrente New Criticism se difundiu no Brasil por meio de Afrânio Coutinho, que é um dos críticos literários que eu vou mencionar. Ele ficou conhecido com a publicação da obra A Literatura no Brasil. Isso foi em 1955. Antes disso, a crítica brasileira apoiava-se na literatura impressionista e depois de Coutinho surgiram outros críticos, segundo Lippe. Então, no material didático de vocês, no texto base, eu coloquei uma tabela com alguns nomes, com vários nomes de críticos literários. A maioria deles já faleceu, mas alguns estão vivos. Eu vou falar especialmente dos que ainda estão vivos, que deixa eu mencionar aqui. A Heloísa Buarque de Holanda, que é irmã do Chico Buarque de Holanda. Ela escreveu a obra Impressões de... Uma das obras que ela escreveu é Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e Desbunde.
em que ela mostra teorias feministas, pós-modernas e estudos culturais. João Adolfo Hansen, ele escreveu A Sátira e o Engenho. A Sátira e o Engenho, de Gregório de Matos e Bahia, do século XVII. Ele fazia críticas a obras dessa época, de Gregório de Matos e de Antônio Vieira. Robert Schwartz, ele deu continuidade ao trabalho de Antônio Cândido. Ele destacou-se por seus estudos sobre Machado de Assis. Ele escreveu uma obra chamada Ao Vencedor as Batatas e outra, Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Tá? Mas tem uma listinha lá, uma tabela com alguns nomes que foram bem importantes para a crítica nacional aqui no Brasil. Tá? Então aqui eu coloco uma curiosidade sobre a palavra clássico. Você já deve ter ouvido. Isso é um clássico, ou essa música é um clássico, esse filme é um clássico, esse livro é um clássico. Que pode também ser chamado de obra canônica ou de obra-prima. E o que significa isso? Significa que quando a gente fala que uma obra é clássica ou é canônica, é porque ela pertence ao conjunto de autores e de obras que representam uma nação ou um idioma, certo? E que tem um valor universal. Então, ela passa a ser reconhecida de geração a geração e acaba servindo também como modelo para outros e acaba sendo também leitura obrigatória nas escolas ou instituições de ensino. Tais obras, que são consideradas canônicas ou clássicas, também são chamadas de alta literatura, porque elas passaram pelo julgamento e apreciação de criteriosos críticos literários que dedicaram muito tempo a analisá-las e, por fim, elas foram classificadas para fazer parte da seleta lista do cânone literário. Então, nesse sentido, Silva diz que o prestígio social dos intelectuais encarregados de definir o que é ou não literatura faz com que as suas ideias e o seu gosto pessoal sejam tidos não como opinião, mas como única verdade, como um padrão a ser seguido. Então, aluno Unifaciar, chegamos ao fim de mais uma aula, em que você aprendeu a relação estreita entre a teoria e a crítica literária, os tipos de análise crítica de texto ou de uma obra, bem como as habilidades e atribuições de um crítico literário. Espero que vocês aproveitem o material e tenham bons estudos. E aí, você acha que já está apto a realizar a análise de um texto e até mesmo tecer uma crítica literária a respeito de algum livro que você já leu? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma, como o e-book, que traz o conteúdo que abordei na videoaula. Leia esse material com atenção, pois ao final da aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, indiquei uma leitura. Espero que você aproveite o material disponível e que essa aula tenha agregado conhecimento e te ajude quando tiver dúvida sobre o assunto. Obrigado por ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.